Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui explicando sobre algumas funções da calculadora científica FX82MS. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aprender como é que nós fazemos conversões de frações para decimais e de decimais para frações, ok? Então ligando aqui, ó, como nós vamos trabalhar com frações e decimais, nós vamos usar essa teclinha aqui, ó, A, B, barra C. Tá ok? Ela vai indicar as frações para a gente aqui. Lembrando o seguinte, você pode modificar as formas de aparecer a fração aqui. Você pode modificar para aparecer como fração própria ou imprópria, ou como fração mista, tá? Aqui eu deixei do jeito que já está normal aqui. Primeiro vai aparecer como uma fração mista, caso ela seja uma fração imprópria. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Por exemplo, como é que eu vou inserir um valor de fração? Por exemplo, 2/5. Eu vou digitar 2. Quando eu apertar o símbolo aqui de A, B sobre C, vai aparecer como se fosse um Lzinho aqui, tá? Para a esquerda. Isso significa que é uma fração. E aí eu vou digitar o 5. Então, a minha resposta fica assim, ó. 2, esse Lzinho para a esquerda e o 5. Quando isso aparecer na calculadora, você sabe que está informando a fração. Então, isso significa 2/5. No exemplo 2 aqui, ó, eu vou colocar 13, apertar o símbolozinho da fração e o 4. Então, 13/4, ok? Perceba que ela apareceu como uma fração imprópria. Agora, se eu apertar o Shift e o AB de novo, agora ele me deu como uma fração mista. O que é a fração mista? 3, 1 e 4 significa 3 inteiros e 1/4. Então, sempre o primeiro valor vai representar a parte inteira e os outros dois a parte fracionária, ok? Indo para o exemplo 3 aqui, ó, a mesma situação, só que agora eu vou usar um decimal. Então, eu vou digitar aqui, ó, 2,8, o pontinho representa o decimal. E vou apertar aqui o igual para ele aparecer como resposta. Agora, quando eu apertar o símbolo da fração, ele vai aparecer na forma de fração. Olha lá, 14/5. Como ele é uma fração imprópria, o numerador é maior, eu vou lá de novo, vou apertar o Shift e o símbolo da fração. E aí agora ele vai me dar como uma fração mista, ou seja, 2 inteiros e 4/5. Ok? Mais uma vez aqui agora, vamos ver o exemplo 4. Eu quero 0,75. É um decimal. Vou apertar igual, transformando ele em fração. Agora eu vou apertar lá a teclinha da fração. Ficou 3/4, ok? E não vai ter a parte mista, porque 3/4 é uma fração própria. Beleza, pessoal? Então, é desse jeito que a gente vai fazendo a conversão dos valores de misto para uma fração própria, tá? Ou de um decimal para uma fração, e de uma fração por decimal é a mesma coisa. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver alguns exemplos, algumas operações, onde eu vou utilizar essas teclas e vamos ver quanto que dá esses valores aí. Então, as nossas operações serão o seguinte: eu vou pegar esses valores e nós vamos encontrar a resposta decimal, a resposta da fração própria ou imprópria, ou como é que vai ficar caso eu tenha a minha fração mista aqui também, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, o primeiro exemplo. Eu tenho 2/5 mais 5/8. Então, eu vou pegar 2,5 mais 5/8, 5, símbolozinho da fração, 8. Vou apertar igual. Olha lá, a minha resposta em decimal deu 3,125. Ok? Tá ali, ó. E agora eu vou apertar o símbolo da fração. Quanto deu? 25,8. 25,8 é uma fração imprópria. Então, a fração imprópria deu 25/8. Quero saber, então, a mista. Então, vou lá em Shift e vou apertar novamente
o símbolo da fração. Então, a minha fração mista ficou 3 inteiros e 1/8. 3 inteiros e 1/8 é a resposta da minha fração mista. Vamos para o próximo exemplo aqui. Agora eu quero 5 terços mais 2/4, ou seja, uma soma de fração aí. Então, 5 terços mais 2/4 vai me dar uma resposta em fração. De novo, como o numerador ficou maior, a resposta deu 13 sextos. Quando eu apertar igual, continua 13 sextos. Agora, se eu apertar aqui o símbolo da fração, tá? Ele vai me dar a minha resposta decimal, 2,16. E o 6 repetindo uma dízima periódica. Se eu apertar o símbolo da fração novamente, ele voltou para a fração. Como ele está na fração imprópria, vou transformar na mista. Aí eu digito Shift e, de novo, o símbolo da fração. Então, deu 2 e 1/6. Então, a resposta da minha fração mista, 2, 1/6. Aqui, ó, 2 inteiros e 1/6. Beleza? É simples assim. É só ir usando o Shift e a tecla da fração. Vamos para a próxima aqui. Eu quero 18 sétimos menos 1,2. Então, é uma fração menos um número decimal aí. Olha quanto deu aqui, ó. Como ele misturou uma fração com decimal, a minha resposta já ficou decimal. 1,3714 e continua, ok? E aí, se eu apertar fração, ele me dá esse valor aí. 48 por 35. Novamente, uma outra fração imprópria. Então, 48 por 35 avos aí. E transformando ela numa fração mista, eu tenho 1 inteiro e 13,35 avos. Próximo aqui, 19,2 dividido por 3/4. 19,2 dividido por 3/4. Como eu tenho um número decimal misturado, ele me apareceu primeiro a resposta decimal, 25,6. Essa é a minha resposta decimal. Clicando na fração, olha lá, 128 por 5, ou seja, deu uma fração imprópria. Então, 128 por 5. Como deu uma imprópria, vou apertar o Shift e a tecla da fração, ele vai me dar a forma mista. Então, deu 25 inteiros e 3/5 aí. Agora, uma multiplicação de frações. Como é uma multiplicação de frações, a resposta vai ser primeiro uma fração. Então, 3/8 que multiplica 2/5. Deu 3/20. 3/20 é uma fração própria, porque o numerador é menor. Então, 3/20 não vai ter a parte mista aí, ok? Olha lá, se eu clicar lá e for para a parte mista, ó, ele não aparece. Então, ficou 3/20. Quero saber o decimal, vou apertar sem o Shift a tecla da fração. E a forma decimal, 0,15 aí. Por fim, agora eu quero 5,2 que multiplica meio, 1 sobre 2 aqui, ó. Como tem um decimal envolvido, então a minha resposta vai ficar 1,25. Ok? Clicando na fração, deu 5/4, ou seja, uma fração imprópria, porque o numerador é maior. Então, a forma mista, Shift e aperto da fração, deu 1/4. Então, a minha resposta final aqui da forma mista é 1/4. Beleza, galerinha? Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Bons estudos aí.